Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Ora, 9 horas. Atualizamos as notícias com a Laura Figueiredo. A terra tremeu esta madrugada. Um sismo de magnitude 4.1 foi sentido em vários concelhos do norte e centro do país. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo sentiu-se nos distritos da Guarda, Aveiro, Castelo Branco, Vila Real e Viseu. O sismo aconteceu pouco depois da 00:30. O epicentro registou-se a cerca de 4 km de Celurico da Beira. O IPMA adianta que o terremoto não causou danos pessoais ou materiais. E é nosso convidado nesta edição, Filipe Rosas, sismólogo. Bom dia, Filipe. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começo por lhe perguntar como é que se enquadra este sismo no histórico de Portugal continental. É um acontecimento perfeitamente normal ou é algo que merece alguma atenção especial? Muito bom dia, obrigado pelo convite. Só uma pequena correção, eu não sou sismólogo, sou geólogo e professor na Faculdade de Ciências, mas para responder à sua pergunta, sim, é um fenómeno normal, por isso nós sabemos que vivemos num território onde existe atividade sísmica. Neste caso, este sismo é, talvez se possa dizer, um bocadinho incaracterístico, só neste sentido, é que a maior parte da atividade sísmica, como julgo que é sabido, ocorre preferencialmente junto à fronteira de placas entre a placa euroasiática, portanto entre a placa na qual se encontra a Península Ibérica e a placa africana, por isso a fronteira de placas passa no offshore do nosso território para sul-sudoeste, é aí na região algarvia, na região litoral sudoeste do nosso país que ocorrem os sismos tipicamente de magnitude mais elevada, porque essa zona está mais próxima, digamos, da porção do território que mexe mais, para usar uma linguagem que não é correta do ponto de vista técnico, mas que as pessoas percebem. E, ao contrário, este sismo localiza-se no Nordeste Transmontano, portanto, numa falha que é, muito provavelmente, numa falha que é chamada Falha da Vilariça. É uma falha tectónica ativa, com sismicidade histórica monitorizada. O último sismo histórico que ocorreu aí foi em 1858, se não estou em erro. É uma falha que se formou num contexto geológico tectónico anterior àquele em que nos encontramos atualmente, portanto, ou seja, para usar uma linguagem que as pessoas percebam, o material geológico, as rochas que originaram a falha, estalaram, digamos assim, num passado geológico anterior à evolução em que nos encontramos atualmente, mas essa porção crustal, a gente chama litosférica da Terra, ficou falhada, quer dizer, e portanto, no atual contexto da aproximação norte-sul entre duas placas tectónicas, volta a ser retomada, é como se tivéssemos uma zona de fratura herdada, que é reativada num novo contexto de evolução tectónica e que, portanto, dá origem a estes sismos. A falha é bem conhecida e está bem monitorizada, e o sismo, apesar de tudo, é um sismo de relativamente baixa magnitude e, portanto, é um sismo que tem, do meu ponto de vista, tem sobretudo a vantagem didática de nos poder chamar a atenção para que no nosso território podem existir sismos fora das regiões onde eles são mais expectáveis, digamos assim, do ponto de vista genérico da perigosidade. Considera que o país está preparado para reagir a um sismo de maior magnitude? Acha que alguma coisa mudou do ponto de vista da prevenção desde o sismo de agosto de 2024? Bom, desde o sismo de agosto de 2024 é difícil de avaliar, mas há muita coisa a mudar para melhor do ponto de vista da prevenção nas últimas décadas no nosso país. Portanto, eu diria que
a nossa primeira defesa, o primeiro modo de nos precavermos relativamente a estes fenómenos naturais é, evidentemente, conhecê-los bem. Portanto, e conhecê-los não é os cientistas, é a população. Saber o que fazer antes, durante e depois do sismo, e têm vindo a ser postos em prática e intensificados um conjunto de iniciativas, designadamente simulacros, nas empresas, nas escolas. A informação, este tipo de informação está disponível em diversos sites, no IPMA, na Proteção Civil, por aí fora, e, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, sim, do ponto de vista do investimento na investigação, na infraestrutura de monitorização, etc., é preciso fazer mais. Agora, do ponto de vista da construção, não sendo eu um especialista, não é? Porque imagino que eu ouço os meus colegas da Proteção Civil dizer, aí sim, do ponto de vista das infraestruturas de construção nos grandes centros urbanos, haverá muito ainda por fazer, sobretudo porque, não tanto porque no sentido de atualizar a legislação existente, porque ela parece adequada e seguir as diretivas europeias, etc., mas sobretudo de a implementar e de a fiscalizar. Aí penso que há razões para preocupação. Obrigada, Filipe Rosas, geólogo, por ter estado connosco nesta edição. Muito obrigado, foi um gosto. E Laura Figueiredo, seguimos com outras notícias que também estão a marcar esta manhã de sábado. O José Luís Carneiro aconselha o Governo a deixar de estar cheio de si próprio e a ouvir os trabalhadores. O secretário-geral do Partido Socialista considera que o Governo deve ter humildade e assume estar disponível para um amplo debate nacional sobre as alterações laborais. É próprio de um Governo que, estando cheio de si próprio, não consegue ouvir aquilo que os portugueses, mais de 3 milhões de trabalhadores, lhe transmitiram naquele dia. Querer negar uma realidade objetiva que parou setores vitais, quer da economia pública, quer da economia privada, mostra a altivez, a arrogância, a insensibilidade de um Governo a quem eu, volto a dizer, aconselho humildade, simplicidade na forma como se relaciona com os partidos da oposição e também com os representantes dos trabalhadores, porque caso contrário está a ir por mau caminho. José Luís Carneiro, esta sexta-feira à noite em Baião, secretário-geral do Partido Socialista, aponta que nada fazia crer que o Governo fosse tão longe com a disrupção em direitos fundamentais dos trabalhadores no que toca à proposta laboral. E Laura, as críticas de Jorge Pinto vão no mesmo sentido. O candidato presidencial aconselhou o Governo a ouvir os trabalhadores no regresso às negociações sobre o novo pacote laboral. Jorge Pinto reitera que o que está em causa são ataques tremendos aos direitos dos trabalhadores. No dia seguinte à greve geral, o candidato presidencial apoiado pelo LIVRE deixou críticas ao Executivo por considerar que tem deixado os trabalhadores de fora das negociações sobre o pacote laboral. Na atualidade internacional, o enviado especial norte-americano Steve Witkoff vai reunir este fim de semana com Zelensky e com os líderes europeus em Berlim. De acordo com o Wall Street Journal, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e também o chanceler alemão Friedrich Merz vão participar neste encontro. Em cima da mesa vai estar a última versão do acordo de paz proposto pelos Estados Unidos. Esta nova ronda negocial acontece numa altura em que os Estados Unidos estão a aumentar a pressão sobre a Ucrânia para chegar a um acordo de paz. Washington está a pressionar para que o acordo esteja concluído até ao Natal. Fechamos assim esta edição das 9 com a Laura Figueiredo.